Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos mais um verso dessa parte introdutória do primeiro capítulo de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 1:3, um verso que nos fala da bem-aventurança que receberão todos aqueles que obedecerem à palavra de Deus. Esta, na verdade, é a primeira das 7 bem-aventuranças que encontramos nesse livro. São diferentes das bem-aventuranças que encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Lá, elas são promessas àqueles que se caracterizam como verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros súditos do reino do Filho do seu amor. Embora elas também tenham sido proferidas por Jesus, as bem-aventuranças desse livro de Apocalipse, sim, elas têm um teor diferente. Na leitura do versículo 12, por exemplo, do capítulo 14, encontramos essas palavras. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12 e 13. Como veremos no estudo de hoje, essas bem-aventuranças são promessas para os que obedecem à palavra de Deus. A expressão bem-aventuranças, como nós mencionamos, ela aparece 7 vezes aqui em Apocalipse, da revelação, e serve também como um outro lado da balança, já que no outro prato da balança está a severidade dos julgamentos divinos sobre a impiedade dos desobedientes. Então, enquanto o Apocalipse tem essa palavra de juízo, nós temos também essas palavras de bênçãos, essas bem-aventuranças, e assim nós temos um livro realmente equilibrado e precioso para o nosso estudo. Então, nós temos bênçãos especiais que receberam os que morreram e ainda morrem por Cristo Jesus. Eles serão abençoados, descansando das suas lutas e ficarão para sempre ao lado do Senhor. As bem-aventuranças estão citadas em 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20, versículo 6, 22:7 e 22:14. Conforme lemos nesses versos, bem-aventurados serão aqueles que, primeiro, obedecem à palavra de Deus. Isso é Apocalipse 1:13. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados serão os que morreram e ainda morrem pelo amor de Jesus. Isso é Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Terceira bênção, bem-aventurados os que se santificam enquanto aguardam a vinda de Jesus. Apocalipse 16:15 diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. A quarta bem-aventurança está em Apocalipse 19:9. Bem-aventurados os que participam da ceia das bodas do Cordeiro. Diz assim a Bíblia, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São essas as verdadeiras palavras de Deus. A quinta bem-aventurança está no capítulo 20, versículo 6 do livro de Apocalipse. Diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Qual é a sexta bem-aventurança? São bem-aventurados os que atentam a essas profecias. Essa palavra está em 22:7, Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E, finalmente, a sétima bem-aventurança de Apocalipse está em Apocalipse 22:14. Essa bem-aventurança é para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Diz assim o versículo, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Querido amigo, é importante então reconhecermos que os dias que vivemos podem ser considerados dias maus. Mas é bom lembrar que Jesus orientou-nos dizendo que este era o princípio das dores. E é importante lembrar também que estamos vivendo esse dia do Senhor desde os dias de Jesus. Para que sejamos bem-aventurados enquanto vivemos esse dia do Senhor, o que Deus requer de nós é que lhe sejamos obedientes. Por isso mesmo, então, o texto do versículo 3, que vamos estudar, que já estamos estudando, merece esse título: As Bem-aventuranças para os Obedientes. Como nós mencionamos no programa passado, e também nos 2 programas anteriores em que introduzimos o livro, esse livro profético faz uso de muitas figuras, símbolos e números com significados até distintos. Como, por exemplo, citamos o número 7, que tem uma grande importância nesse livro de Apocalipse. O número 7 é um número da perfeição. Por isso, não foi sem motivo e não é aleatório o uso que se faz dele ao se registrar 7 bem-aventuranças nesse precioso livro. No programa de hoje, então, vamos tratar da bem-aventurança dos que leem, dos que ouvem e daqueles que guardam as palavras dessa profecia, conforme o verso 3 que estamos usando para a nossa reflexão. Aqueles que leem a palavra, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que obedecem a palavra, são verdadeiramente felizes. Na palavra existe uma fonte de vida. Conforme o Salmo 19, verso 10, a palavra é melhor do que o ouro depurado e mais doce do que o mel. A palavra, conforme 1 Pedro 2,2, é o genuíno leite espiritual. Ela nos instrui, nos ensina, nos corrige e nos consola, conforme ensinou Paulo a Timóteo, pois que, através dela, por intermédio dela, nós somos habilitados para toda boa obra, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqueles que dedicam seu coração ao exame, à observância e ao ensino da palavra são bem-sucedidos. O salmista, por exemplo, no Salmo número 1, no primeiro Salmo, nos mostra que bem-aventurado é o homem que tem a sua satisfação na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, junto a correntes de água. Lembre-se do Salmo 1, versículo 3. A palavra bem-aventurado, makarios, no grego, significa alguém que recebe uma felicidade especial, uma felicidade que só Deus pode dar. Essa felicidade, querido amigo, tem a ver com o nosso interior e não apenas com as circunstâncias pelas quais passamos. Essa bem-aventurança tanto foi descrita pelo salmista nesse Salmo número 1, tendo como base o meditar na palavra de Deus dia e noite, mas ela foi também utilizada pelo Senhor Jesus como um incentivo para aqueles que devem se caracterizar como cidadãos do seu reino. Então, bem-aventurança não é apenas para aquele que gosta e ama a palavra de Deus, mas ela é um desafio para aqueles que querem viver como cidadãos dos céus, conforme nós lemos lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 3 a 12. Como nós mencionamos, o fato de serem 7 não é por acaso, mas como visto, este número relaciona-se também com aquilo que é completo. Esse é o número 7, aquilo que é pleno. Portanto, as 7 bem-aventuranças aqui no Apocalipse indicam o quê? Uma felicidade, uma satisfação total, plena, completa, eterna. Agora, especificamente em relação a essa bem-aventurança, alvo da nossa reflexão, precisamos entender que ela faz parte de um conjunto de bênçãos. Ela está unida às outras 6 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças têm o seu início com o recebimento da revelação de Jesus e se complementam com a lavagem das vestes e a entrada na cidade santa. Ora, diante dessas considerações,
só nos resta lermos o texto bíblico para nos inteirarmos de todos os seus detalhes para podermos estudá-lo. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Querido amigo, depois dessa leitura, creio que fica evidente o princípio que podemos extrair dela. Somente os que são obedientes à palavra de Deus revelada, somente esses receberão as bem-aventuranças por Deus prometidas. Nesse texto encontramos 3 bem-aventuranças para aqueles que obedecem à palavra de Deus. A primeira bem-aventurança dos que obedecem à palavra de Deus é dada porque eles leem essa palavra profética. 3 observações. Primeiramente, uma bênção para quem lê publicamente. Aqueles que leem, isso é, para aqueles dias, a referência era ao leitor público nas assembleias, nos ajuntamentos da igreja. Relembrando que essas reuniões aconteciam normalmente na casa dos cristãos. A cena então se passa no contexto de um culto comunitário, tão precioso para todos os cristãos daqueles dias. Uma pessoa qualificada na comunidade fazia a leitura, posteriormente uma exposição do texto. E assim, essa oferta de salvação implícita na leitura bíblica torna-se eficaz na vida dos ouvintes. Uma segunda observação nos mostra qual era o papel desse leitor público. Por vezes, esse que lia dava oportunidade para que um visitante lesse e explicasse, ou então desse a sua interpretação relativa ao texto. Você deve se lembrar que isso aconteceu com Jesus quando ele foi na sinagoga. Ele leu a profecia de Isaías e disse que aquela profecia de Isaías se cumpria na sua vida, conforme Lucas 4, 17 a 21. Essa bem-aventurança era dedicada àquele que tinha recebido a correspondência ou a cópia dela para que a lesse publicamente. Então, vale observar também qual era o papel do dirigente da sinagoga, ou então agora das casas cristãs, isso é, dos ajuntamentos cristãos. Esse homem era o dirigente, ou o que normalmente lia a Escritura. Essa bem-aventurança, então, era para aqueles que leem, literalmente aquele que lê a profecia, a pessoa que faria a leitura do livro nas reuniões públicas das igrejas. Ele era abençoado, mas também ele tinha grande responsabilidade, conforme lemos em Tiago 3:1. Ele devia ler e devia ensinar a sã doutrina. Chegamos então agora à segunda bem-aventurança. Isso é, a bem-aventurança daqueles que obedecem à palavra de Deus é dada porque ouvem essa palavra profética. Primeiramente, para aqueles que leem. Agora, para aqueles que ouvem essa palavra. 3 considerações. Ouvir a palavra tem grande valor. Por quê? Porque isso significa que a congregação dos crentes se reunia para os cultos para ouvirem a leitura da palavra de Deus e ouvir as explicações dos mestres, dos intérpretes da Escritura. A promessa não é para todas as pessoas indistintamente, mas unicamente para aqueles que leem e ouvem e procuram entender. Esse é o significado da construção gramatical. Eles procuram entender a mensagem contida no livro. Uma outra consideração faz-nos pensar que a palavra profética tem grande valor. Em relação à profecia, temos que entender que, mesmo não conseguindo entendê-la de início, aqueles que ouvem têm estímulo para a sua fé. E como disse Paulo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. Ao que acolhe no coração essa palavra com disposição interior e a faz frutificar, experimente então a abundância de alegria, uma alegria contida nessa primeira bem-aventurança do Apocalipse.
E a terceira consideração é que a responsabilidade de quem ouve é grande. Essa oferta de bem-aventurança não será indefinidamente, pois o quê? Porque o tempo está próximo. Isso significa que a areia da ampulheta de Deus está se esgotando. Além do profeta João nos advertir sobre esse tempo, o profeta Isaías foi bem específico em relação a esse mesmo tema. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E finalmente, então, chegamos à terceira bem-aventurança oferecida àqueles que obedecem à palavra de Deus. Ela é dada porque guardam essa palavra profética. 3 verdades. Guardar significa obedecer. Guardam as coisas nela escritas, diz o texto. Isso quer dizer, não há 2 classes de cristãos. A bênção é para os que ouvem e guardam, isto é, a bênção é para aqueles que obedecem a palavra inspirada, como anteriormente já tinha dito o apóstolo Paulo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, esses hão de ser justificados. Romanos 2,13. Ou então, como disse Tiago, enfatizando esse mesmo ponto de suma importância para todos nós, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago 1, 22 a 24. Segunda verdade, guardar significa perseverar, implica em perseverar. Quem se envolve com a palavra de Deus, quem ouve e pratica, tem a sua fé, a sua esperança, a sua paciência solidificada, sabendo nesse caso específico que o Senhor Jesus voltará. Com o retorno de Jesus, com a sua volta haverá verdadeira justiça, paz e misericórdia. Serve também essa profecia para instruir. Por isso, guardar implica em perseverar. O que você tem ouvido da palavra de Deus, como você tem sido instruído, são perguntas que merecem a sua resposta. E uma terceira verdade é que guardar implica em atentar. Atentar para as palavras dessa profecia. E sendo essa uma palavra profética, toda atenção devia ser dada a ela, pois era a própria voz do Senhor, era a própria palavra de Deus. Devemos notar também que o termo profecia tem relação ao meio humano, ou seja, o profeta inspirado, nesse caso João, transmite as palavras de Deus para nós. Querido amigo, ao concluirmos nossa reflexão, devemos entender que o nascimento de Jesus marca a plenitude do tempo e que chegou o fim dos tempos. Vivemos hoje o dia de Jesus Cristo, vivemos o dia do Senhor, e por essa razão temos esse alerta para manter uma vigilante prontidão e temos o incentivo, o encorajamento, visando consolar os nossos corações através dessas palavras de bem-aventurança. Minha oração é que você esteja sempre preparado para esse grande e glorioso dia. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até o próximo programa.